crucificação, sepultamento. Nesta aula, nós trataremos da ressurreição. Ressurreição é tema central das Escrituras. A ressurreição é um tema fundamental dentro do cristianismo, a tal ponto do apóstolo Paulo escrever dizendo que se nós não ressuscitamos, se não há ressurreição, então a nossa fé é vã e nós somos os mais infelizes de todos os homens. Quando você estiver lendo a história de Paulo, você poderá perceber as suas afirmações no sentido de que ele sofria perseguição exatamente por causa da doutrina da ressurreição. Esta é uma promessa maravilhosa que nós temos para a nossa vida. É a ressurreição que dá sentido para a nossa vida, para a nossa caminhada. Mas, infelizmente, as pessoas falam pouco sobre a ressurreição. Porque quando nós falamos de ressurreição, nós necessariamente teremos que falar de morte. Porque não tem ressurreição sem a morte. E morte é um assunto triste, doloroso. Quem experimentou já a morte de uma pessoa amada, a morte na família, sabe como isso é doloroso. Algumas pessoas têm medo da morte. Cristãos, que se dizem crentes em Jesus, têm medo da morte. Alguns dizem o seguinte: não, eu não tenho medo da morte, eu tenho medo da dor da morte. É uma bela desculpa, Mas na verdade as pessoas têm medo e têm esse desconforto exatamente porque não compreendem a verdade central das Escrituras, a grande promessa que fala da ressurreição. E nesta aula nós estaremos examinando então a ressurreição de Cristo. Primeiramente, verificando a ressurreição de Cristo como um fato histórico. E nós temos como provar de uma forma histórica, aceitável, a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Vamos examinar também as Escrituras para compreendermos um pouco melhor essa questão da ressurreição do corpo. Porque há também algumas confusões e as pessoas não conseguem enxergar algumas coisas maravilhosas que a Bíblia fala. Porque entender a ressurreição de Cristo significa entender aquilo que Deus tem preparado para nós para toda a eternidade. E examinaremos também um outro texto que fala não só da ressurreição de Cristo, mas da minha, da sua e de toda a humanidade. Ressurreição é o tema dessa aula. A ressurreição, como um fato histórico, está apresentada em Mateus capítulo 27, a partir do versículo 62, indo até o versículo 14 do capítulo 28. No dia seguinte, ou seja, o dia seguinte ao sepultamento, que é o dia depois da preparação para a Páscoa, reuniram-se os principais sacerdotes e os fariseus e, dirigindo-se a Pilatos, disseram-lhe: Senhor, lembramo-nos de que aquele embusteiro, enquanto vivia, disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Ordena, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até o 3º dia, para não suceder que, vindo os discípulos, o roubem, e depois digam ao povo: ressuscitou dos mortos, e será este embuste, este engano, pior do que o primeiro. Disse-lhe Pilatos: aí tendes uma escolta, ide e guardai o sepulcro, como bem vos parecer. Indo eles, montaram guarda ao sepulcro, selando a pedra e deixando ali a escolta. No findar do sábado, ao entrar o 1º dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor assentou-se
desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago, e as suas vestes alva como a neve. E os guardas tremeram espavoridos e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse-lhe: Não temais, porque sei que buscais a Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. E depois depressa dissei aos discípulos que ele ressuscitou dos mortos. E vai adiante de vós para a Galiléia, ali o vereis. É como vos digo. E retirando elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram e anunciaram aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: Salve! E elas, aproximando-se, abraçaram-lhes os pés e o adoraram. Então Jesus lhe disse: Não temais, ide avisar os meus irmãos que se dirijam a Galiléia, e lá me verão. E indo elas, eis que alguns da guarda foram à cidade e contaram aos principais sacerdotes tudo o que sucedera. Reunindo-se eles em conselho com os anciãos, deram grande soma de dinheiro aos soldados, recomendando-lhes que dissessem o seguinte: Vieram à noite os discípulos dele e o roubaram enquanto dormíamos. Caso isso chegue ao conhecimento do governador, nós o persuadiremos e vos poremos em segurança. Eles receberam o dinheiro, fizeram como estavam instruídos, e esta versão divulgou-se entre os judeus até o dia de hoje. Olha todos os elementos históricos que existem aqui. O que me impressiona é que, embora os discípulos se esquecessem das palavras de Jesus, quando ele afirmou que ao terceiro dia ressuscitaria, os inimigos de Jesus, os fariseus, eles não se esqueceram. E eles foram até Pilatos e falaram o seguinte: olha, Jesus, e aqui eles usam a palavra embusteiro, ou seja, um enganador, né? Aquele enganador, ele falou que depois de 3 dias ele iria ressuscitar. E vamos fazer o seguinte, temos que mandar guardas para proteger o túmulo, porque senão os discípulos vão remover a pedra, roubar o corpo e vão falar para todo mundo que ele ressuscitou, e isso vai ser pior do que antes. Olha só o que aconteceu. Os próprios inimigos de Jesus criaram essa teoria. Os fariseus se lembraram disso. Eu vou pular aqui a parte que fala de Jesus aparecendo para Maria Madalena, apenas para concluir essa parte que envolve os soldados, para nós comentarmos esse aspecto. Diz aqui que depois que Jesus ressuscitou daquela maneira maravilhosa aqui, como nós acabamos de ver, o anjo apareceu, removeu a pedra, etc. Alguns dos guardas foram ter com os sacerdotes e contaram para eles, dizendo: olha, nós estávamos lá, de repente aconteceu isso, veio um anjo, abriu e Jesus ressuscitou. E quando eu vejo essa história, eu vejo que o grande problema são os grilhões no coração do homem. O problema do ser humano não é que ele não entende as coisas de Deus, o problema está no coração, é que ele não quer saber de Deus. Os homens aqui que crucificaram Jesus, eles estavam diante de uma verdade tão clara. Jesus havia ressuscitado. Os soldados estavam contando. E o que eles fizeram? Eles fizeram o seguinte: eles deram uma grande quantidade de dinheiro para os soldados romanos. E falaram: olha, vocês vão falar o seguinte, nós estamos pagando vocês vão falar o seguinte, vão falar que foram os discípulos. Fale assim, vocês estavam dormindo e enquanto vocês dormiam, os discípulos
abriram o sepulcro e levaram o corpo. E não se preocupe, porque se essa história chegar aos ouvidos de Pilatos, do governador, nós vamos explicar para ele o que aconteceu e vocês vão estar em segurança. E diz o escritor que essa versão se divulga até o dia de hoje. Dia de hoje, nós estamos falando de aproximadamente o ano 45 ou o ano 50 da era cristã, a data em que se supõe que Mateus tenha sido escrito. Em outras palavras, aquela história, aquela mentira que eles inventaram se divulgou, porque o evangelho começou a crescer, pessoas recebendo a Cristo como Salvador, tendo vida transformada, experimentando o poder da ressurreição na sua própria vida, mas entre os judeus houve então esta mentira. Agora, olha só, vamos pensar um pouquinho se há alguma lógica nisso que se coloca. Primeiramente, os soldados romanos jamais iriam dormir numa situação como essa, porque a regra era a seguinte: quando o soldado falhava em cumprir uma ordem, ele poderia ser punido com a morte. E o que é pior, em muitos casos não era só o soldado que morria, a família morria, a esposa, os filhos. Então, isso era a razão de sobra para que o soldado permanecesse atento. Você se lembra daquela história mais adiante, quando Paulo está preso lá em Filipos, depois de ter sido açoitado, e de repente Deus, pelo seu poder, abre as portas. O carcereiro, que era um oficial romano, ele pega a espada para cometer suicídio. E por que ele faz aquilo? Porque ele sabia que a lei romana era pesada, e ele, por deixar os presos, no entendimento dele, fugirem, ele poderia ser punido de uma forma severa. E Paulo fala, não faça mal a você porque nós estamos aqui. Então falar que os soldados dormiram realmente é um absurdo. Outra coisa, dizer como ainda hoje há pessoas que divulgam essa mentira, dizer que os discípulos roubaram o corpo de Jesus, nós precisamos lembrar o seguinte, que todos os discípulos morreram exatamente por pregar que Jesus havia ressuscitado. Morreram, e não morreu de forma simples, foram torturados e crucificados e decapitados, ou seja, mortes horríveis, mas eles não negaram o fato de que Cristo havia ressuscitado. Você morreria por uma mentira? Será que esses 12 homens estariam dispostos a morrer por uma mentira? Será que eles estariam dispostos a ver muitos dos seus amigos e membros da igreja morrendo por causa de uma mentira? Lógico que não. A grande verdade é que Jesus ressuscitou. Existe uma outra história absurda que atualmente se divulga, que Jesus Cristo, na verdade, ele não morreu, ele ficou muito machucado, mas ele conseguiu escapar e depois foi viver como um monge, lá no Tibete, lá não sei aonde. É um absurdo, Ou seja, alguém que ficar na cruz perde todo o sangue e ainda tem força para abrir uma pedra. Ou seja, a grande pedra está no coração e na mente daquelas pessoas que não creem na ressurreição. Mas o texto diz aqui que as mulheres chegaram, Maria Madalena, outra Maria, foram ao sepulcro e houve um grande terremoto, e diz que um anjo do Senhor chegou, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. E o anjo disse, não temais, porque sei que buscais Jesus, que foi crucificado. Ele não está mais aqui. Ele ressuscitou,
como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. E lá mais adiante diz que ao sair elas viram a Jesus, e Jesus veio ao encontro delas e disse, salve, né? Ou seja, um cumprimento. E elas, aproximando-se, abraçaram os pés e o adoraram. Eram os pés de Jesus. Não era um fantasma, não era um corpo espiritual, não, era o próprio Jesus. Que coisa maravilhosa! Você que já sofreu sepultando uma pessoa que você amava, ou sofreu com uma família que estava sepultando alguém que amado, alguém, de repente, um amigo. Olha só o que está falando. Imagine você chegar ali no cemitério e de repente a sepultura está aberta. E de repente você pode encontrar a pessoa, não um fantasma, mas a pessoa mesmo com o seu corpo, viva, viva. É isso que é ressurreição. Jesus Cristo ressuscitou. E nós temos aqui 2000 anos de história do cristianismo como uma prova também histórica da ressurreição, porque tudo isso teve o seu início. A fé cristã teve a sua confirmação no dia da ressurreição de Jesus. E daí nós temos todo o restante das Escrituras com lições maravilhosas sobre isso. Mas nesse momento queremos deixar enfatizado apenas isso, esse grande fato. A ressurreição não foi uma mentira, não é uma lenda, mas é fato e verdade revelados na palavra de Deus. No domingo, bem cedo, as mulheres foram ao túmulo levando os perfumes que haviam preparado. Elas viram que a pedra tinha sido tirada da entrada do túmulo. Mas quando entraram, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Por que procuram entre os mortos quem está vivo? Ele não está aqui, ele ressuscitou. Lembrem-se do que ele disse a vocês quando estava na Galileia. O Filho do Homem precisa ser entregue aos pecadores, ser crucificado e ressuscitado ao terceiro dia. Tirada. Entramos e o corpo do nosso Senhor tinha sumido. O quê? Sumido? Dois homens apareceram diante de nós com roupas muito brilhantes, como o sol, e nos disseram: por que procuram entre os mortos quem está vivo? É verdade. Acreditem. Acreditem. Nós vimos. Vão ver vocês mesmos. O túmulo está vazio. O nosso Senhor sumiu. Tem que acreditar em nós.
Jesus apareceu a 2 dos discípulos e logo voltaram aos outros. O Senhor ressuscitou! Ele apareceu para Simão! Não o reconhecemos no caminho. Mas quando partiu o pão em Emaús... Em Emaús? É estranho ele ter ido lá. A paz esteja com vocês. Por que estão tão assustados? Por que há tantas dúvidas na cabeça de vocês? Olhem as minhas mãos e os meus pés. Vejam que sou eu mesmo. Toquem em mim e acreditarão. Porque um fantasma não tem carne nem ossos como estão vendo que eu tenho. Enquanto eu ainda estava com vocês, eu falei o que tinha que acontecer. Tudo o que estava escrito a meu respeito na lei de Moisés, nos livros dos profetas e nos salmos tinha que acontecer. Eis o que estava escrito. O Messias tinha que sofrer e no terceiro dia ressuscitar. E que em nome dele, a mensagem sobre o arrependimento e o perdão dos pecados seria anunciada em todas as nações, começando por Jerusalém. Vocês são testemunhas destas coisas. E eu mesmo lhes mandarei o que meu pai prometeu. Mas esperem na cidade, até que o poder de cima venha sobre vocês. A ressurreição do corpo. Essa é uma das frases do Credo dos Apóstolos, é uma das confissões feita pela Igreja no decorrer dos séculos. Creio na ressurreição do corpo. E o livro de Atos, capítulo 1, versículos 3 e 4, nos diz o seguinte: a estes, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus e comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Ora, quem está escrevendo aqui o livro de Atos é Lucas. Lucas escreve o Evangelho de Lucas e escreve também o livro de Atos. E ao escrever aqui o livro de Atos, Lucas ele fala a respeito do Cristo ressurreto, fala a respeito da ressurreição. Vamos lembrar que Lucas era um médico. Não é aqui quem está escrevendo, não é um pescador, não é uma pessoa que não entendia muito bem essa questão de morte. Não, Lucas, de todos os escritores, é o que melhor entendia essa questão de morte, porque ele era médico. Ele lidava com isso o tempo todo. E aqui ele afirma que após a ressurreição, depois, versículo 3, depois de ter padecido o quê? O sofrimento da cruz, o sepultamento, a morte. Depois de ter padecido, se apresentou vivo. Vivo. Olha só, nós já mencionamos essa discussão sobre alma, espírito, se é a mesma coisa ou não é, etc. Mas a definição de morte é quando a alma e o espírito, ou a alma, a vida, deixa o corpo. Né? Ou seja, a parte invisível do homem deixa a parte visível. O corpo vai e se transforma pó. E a alma vai para Deus. Certo? Mesmo a alma daquele que não vai passar a eternidade lá na glória. Vai para Deus. Porque é Deus que é o Senhor.
Deus é quem recebe as pessoas no paraíso e Deus é quem já afasta da comunhão com Ele aqueles que não têm Jesus. É por isso que a Bíblia diz, o corpo volta à terra e a alma volta a Deus que o deu. E isso é a morte. É esse período de separação, de dor e de sofrimento, porque não foi esse o projeto de Deus. Deus, ele criou o homem, a alma vivente, Adão e Eva, os criou para viver eternamente na presença de Deus, num lindo jardim, e Deus habitando com ele, como nós podemos ver lá nos capítulos finais de Apocalipse, quando temos a consumação. Mas ao invés de você ficar preocupado aí com coisas de escatologia e detalhes, presta atenção no texto. Presta atenção no que está escrito aqui. Que Jesus apresentou-se vivo com muitas provas incontestáveis. Ou seja, ele apresentou e provou que era ele mesmo. E aparecendo-lhes, não rapidamente indo embora, não, mas ficou 40 dias. 40 dias, quase um mês e meio com eles, convivendo, falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E olha só que maravilhoso, comendo com eles, determinou que não se ausentasse de Jerusalém. Você prestou atenção? O texto está falando que Jesus, ressurreto, ele comia, bebia, um corpo normal. Foi esse mesmo corpo que subiu aos céus, certo? Isso fala a respeito do que é ressurreição. É um corpo que pode ser tocado. Aí alguém diz, olha, mas a Bíblia diz que carne e sangue não herdam o reino dos céus. Quando Paulo fala daquilo, ele está falando a respeito das pessoas que estavam preocupadas, eu como isso, não como aquilo, em cumprir a lei. E ele falou, não é essas coisas que vão te levar aos céus, mas é a graça, é Cristo. E Jesus, quando ressuscitou, lembra-se, ele chegou para Tomé e falou, Tomé, olha aqui, pega, um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Jesus tinha carne. O que tem na carne? Na carne tem sangue. Jesus estava mostrando que era ele mesmo, normal. E diz o texto que os discípulos ficaram assim tão admirados com aquilo, com dificuldade de acreditar. E Jesus ainda disse, olha, eu estou com fome. Tem aí alguma coisa para comer? E trouxeram para ele peixe e um favo de mel. E ele comeu com eles. E aquela outra cena, quando Jesus está na praia, fazendo ali, assando alguns peixes, e os discípulos vêm, e ele pede para que eles tragam alguns peixes também. Jesus come. A vida eterna é assim, é nesse universo ressurreto, para sempre, na presença do Senhor, comendo, bebendo. É uma vida normal. Aí alguém pensa, não, mas a Bíblia diz que no céu não haverá fome. Sim, não haverá fome. O que é a fome? A fome é miséria. Fome é a má distribuição dos recursos da natureza. Existe fome porque tem algumas pessoas que acumulam uma grande fortuna enquanto crianças não têm o que comer. Isso é fome. E a Bíblia diz que não haverá fome, não haverá miséria. Mas em nenhum lugar a Bíblia diz que nós não vamos ter apetite. Há uma diferença entre fome e apetite, certo? Fome é miséria, é a falta do que comer. Não haverá fome porque o Senhor vai nos sustentar. Nós teremos todos o que alimentar e vamos todo dia ter a alegria de nos assentarmos na mesa do Pai. Algo maravilhoso. Eu gostaria que você começasse prestando atenção nisso que eu acabei de falar, começasse a ler a Bíblia e prestasse mais atenção na ressurreição e no significado disso, não só na obra de Jesus, mas na minha vida e na sua vida também. Cristo é a primícia
dos que dormem. É assim que a Bíblia diz. Significa que Jesus Cristo é o primeiro que ressuscitou desta maneira definitiva, assumindo e recebendo esse corpo que é preparado para viver neste ambiente em que nós estamos, viver na eternidade, e é o mesmo corpo que nós também teremos após a ressurreição. Um corpo no qual não haverá mais a presença de nada, absolutamente nada, que seja contrário a Deus. E esta é a ideia de glorificação. Lembre-se que nós já vimos que a glória de Deus é o que Deus é. Então, glorificação do nosso corpo significa que o nosso corpo vai assumir uma posição, uma situação na qual ele vai refletir perfeitamente o poder e a beleza de Deus. É um corpo que terá muito daquilo que o nosso corpo hoje tem. E, creio, terá também algumas coisas novas que Deus, no seu poder, há de manifestar. Mas é importante que nós tenhamos em mente que o corpo, esse corpo glorificado, no sentido de ser esse corpo perfeito, é um corpo que, como nós vimos já anteriormente, é um corpo normal. É um corpo que come, é um corpo que bebe, é um corpo que respira, sente o vento no rosto, sente o perfume das flores, sente a presença de Deus de uma forma que nós não conseguimos imaginar. O texto que nós temos aqui é o texto de João, capítulo 5, a partir do versículo 20. Jesus diz: porque o Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que faz, e maiores obras do que estas lhe mostrará, para que vos maravilheis. Pois assim como o Pai, presta bem atenção, pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, também o Filho vivifica aqueles a quem quer. E o Pai a ninguém julga, mas confiou ao Filho todo o julgamento, a fim de que todos honrem o Filho do modo porque honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Vida eterna não é algo que nós vamos ter depois da morte, não. Vida eterna nós já temos agora. Tem algumas coisas que nós não conseguimos imaginar, mas se ocorresse alguma coisa, Deus chamasse você nesse momento, ou me chamasse, o corpo cairia aqui no chão, mas naquele momento você iria perceber que você está, em certo sentido, tão vivo como agora. Permanece consciente, ouvindo, pensando, falando. A vida já é eterna, nós já somos eternos. E a vida que Deus tem para nós é a vida eterna. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo. Em juízo. Aqui está falando do juízo final. Como disse Jesus a Nicodemos, quem não crê já está condenado. Quando a Bíblia fala aqui em juízo, está se referindo à condenação. Mas passou da morte para a vida. Quem recebe Jesus como Salvador não entra em juízo, já passou da morte para a vida. A sentença já foi dada. O martelo de Deus, digamos assim, já bateu no nosso processo e nós já fomos declarados justos. Justos não porque somos bonzinhos, justos porque Jesus morreu por nós e derramou o seu sangue no nosso lugar. Em verdade vos digo, que vem a hora e já chegou. Presta bem atenção, isso é consolo no meu coração todo dia. E é consolo para o seu coração também que sofre. Quem sabe se lembrando
de pessoas amadas que você sepultou recentemente. Em verdade vos digo que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. Porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo, e lhe deu autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Presta bem atenção nesse versículo. Versículo 28. João 5, 28. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito bem, não é que salvação é por obras, mas os que tiverem crido em Jesus, aqueles que receberam a vida em Jesus, sairão para a ressurreição da vida. São duas ressurreições. A ressurreição da vida. Quem tem Jesus não entra em juízo, já passou da morte para a vida. Vai ressuscitar, é para a vida, é para estar com Jesus. E os que tiverem praticado o mal, os que tiverem se mantido rebeldes contra Cristo, para a ressurreição do juízo, a ressurreição da condenação. São tantos assuntos que tem aqui, tantos temas que poderíamos abordar, mas o que nós queremos enfatizar nessa aula tão importante de Cristologia é que você pense na ressurreição como um fato histórico, já aconteceu, certo? Isso já aconteceu, de alguém que morreu, foi colocado na sepultura e saiu dali já com o corpo pronto para viver a eternidade junto do Pai. E a promessa que nos deixou é essa, que haverá o dia em que todos aqueles que estiverem no túmulo ouvirão a sua voz e de lá sairão. Quem tem Jesus vai sair para a vida, quem não tem Jesus vai sair para o juízo e para uma situação muito triste. Você é capaz de imaginar isso? Que um dia todos os cemitérios estarão vazios? Você que com tristeza depositou o caixão lá no túmulo, é a dor da separação. Um dia você vai ter a alegria de ver aquilo se abrindo e o seu amado, a sua amada que está ali saindo, seja esposa, seja filho, seja pai, seja mãe, sejam pessoas que têm Jesus, sairão para a vida. Isso deve ser também um estímulo para você pregar, falar de Jesus para toda a sua família e para todo mundo. É a coisa mais importante que nós temos para fazer hoje. É falar de Jesus, é ministrar o Evangelho, para que muitos ouçam, creiam e tenham a experiência da ressurreição. Nós não cremos numa eternidade, no espaço, nas nuvens, não. É aqui, novo céu, nova terra, o mundo sendo transformado, porque tudo pertence a Cristo. E o inimigo não vai tirar um grãozinho de areia da herança de Cristo. E o próprio inimigo, pelo poder de Cristo, será condenado em juízo com todos aqueles que o amam e o servem. Bênção, palavra que vem da palavra de Deus. E a minha oração é que isso atinja o seu coração e faça com que você seja uma pessoa mais apaixonada, mais vibrante, mais dedicada às coisas que estão no coração de Deus. Ressurreição, que tema maravilhoso. É o centro da nossa esperança. Se não houvesse ressurreição, nada teria sentido. Mas a ressurreição nos faz pensar naquele texto da palavra de Deus que diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais e mais até ser dia perfeito. Nós estamos caminhando
para esse dia. E quando cremos na ressurreição, quando cremos em Cristo, ao invés de irmos ficando desanimados à medida que o tempo passa e vamos nos envelhecendo, não, nós ficamos cada dia mais animados, mais cheios de alegria em fazer a obra de Deus, porque sabemos que o dia glorioso de vermos o Senhor face a face, de encontrarmos os nossos amados e queridos, está cada vez mais próximo. Ressurreição é um fato histórico. Quando falamos de ressurreição, estamos falando da ressurreição do corpo como o de Jesus, que comia e bebia, mesmo após a ressurreição. Quando falamos da ressurreição, nós estamos falando de algo que vai alcançar toda a humanidade. E haverá o dia em que todo o cemitério vai ficar vazio, porque todo mundo vai ouvir a voz de Jesus e vai sair de lá. Que Deus aplique essa grande verdade na sua vida e faça de você um instrumento de vida para as pessoas que estão ao seu redor. Em nome de Jesus.